Sistema digestório. Os membros são Janiele Ferreira Reis, Lucas Félix Corrêa Pinto, Maria Nagnária de Araújo Brandão e eu, Rafael James Souza Araújo. Bem, a gente vai falar sobre o sistema digestório. Aí, a parte que a gente vai falar do sistema digestório são a parte da boca até o estômago. Então, quais são esses órgãos do sistema digestório que a gente vai falar? Primeiro a gente vai falar o quê? Os órgãos do sistema digestório, eles são responsáveis pela digestão física e química, né? Para garantir a ingestão do alimento e a absorção dos nutrientes, o que é necessário para o corpo, né? Aí esses órgãos que a gente vai falar são a boca. Na boca a gente pode encontrar a língua, os dentes e as glândulas que participam dessa da parte mecânica. E também temos a faringe, o esôfago e o estômago. Aí aqui temos uma imagem que apresenta de forma resumida esses órgãos que a gente vai falar, né? Temos a boca. Na boca a gente pode encontrar a língua, os dentes e as glândulas, né? Como você pode observar na imagem. Também temos o esôfago, que é o tubo muscular que leva o alimento mastigado para o estômago, e o estômago, onde ocorre a digestão química. Boca. Na boca nós temos os dentes, que promovem a digestão mecânica, garantindo que o alimento seja rasgado, amassado e triturado. Além da atuação dos dentes, temos o alimento na boca, ele sofre a ação da saliva, né? A qual é secretado das glândulas salivares. A saliva contém a enzima aminalase, também conhecido como petialina, que promove o início da digestão dos carboidratos. A língua também é importante nessa etapa. Ela garante que o alimento se misture à saliva e forme o chamado bolo alimentar. A língua também ela ajuda na deglutição, né, do bolo alimentar, empurrando em direção à faringe. Aqui temos uma imagem da boca, né? Aí apresenta algumas partes, né? Como os dentes, que é responsável pela trituração. Temos a língua, que é responsável por ajudar nesse processo de trituração mecânica. E também temos as glândulas salivares. Faringe. A faringe, esse é um órgão comum ao sistema digestório e respiratório. Ele abre em direção à traqueia e ao esôfago. O bolo alimentar segue da faringe para o esôfago, né? Aí ele segue em direção. A faringe, como você pode ver na imagem, ele é uma parte que ele se ramifica tanto para a laringe e para o esôfago, né? Laringe segue para o sistema respiratório e esôfago para o sistema leva para o estômago, né? Aí o que separa ele tem a epiglote, né? Que é tipo a membrana que impede que o alimento entre na laringe. Bem, agora vamos entrar para o esôfago. O esôfago é um órgão tubular que tem como função conduzir o alimento da faringe até o estômago. Nessa imagem aqui podemos observar melhor. Possui aproximadamente 25 centímetros de comprimento, desde sua origem, que é ao nível de vértebra cervical de número 6, até a junção esofogástrica, que está localizada ao nível de vértebra torácica de número 11. Localizado no tronco do corpo, o esôfago é classificado de 3 formas. Esôfago cervical, que representa o início do órgão, o qual faz a ligação direta com a traqueia e possui cerca de 4 centímetros. As relações anatômicas do esôfago cervical são
posteriormente à coluna vertebral, desde vértebra cervical de número 6 até vértebra torácica de número 1. Anteriormente relaciona-se com a traqueia intimamente. Lateralmente está separado por fáscias dos grandes vasos do pescoço, como por exemplo a carótida comum e sua divisão, a veia jugular interna, nervo vago e nervo hipoglosso. Temos agora o esôfago torácico. O esôfago torácico representa a maior região do esôfago, com aproximadamente 18 centímetros, estando localizado atrás do brônquio esquerdo. O esôfago torácico atravessa o mediastinum superior e posterior, sendo que no mediastinum superior relaciona-se com o arco da aorta e com a divisão da traqueia em brônquios principais direito e esquerdo. Já no mediastinum posterior, ele atravessa um espaço localizado entre os dois pulmões, isto também é observado no mediastinum superior, passa por trás do coração e atinge a abertura do diafragma, hiato esofagiano. Tanto no mediastinum superior como no mediastinum posterior, o esôfago relaciona-se posteriormente com a coluna vertebral. Partiremos agora para o esôfago abdominal. É uma região com cerca de 3 centímetros que se conecta diretamente com o diafragma, que por sua vez se liga ao estômago. O esôfago abdominal é a menor parte do esôfago, geralmente com apenas 2 centímetros de comprimento. Logo após atravessar o hiato esofagiano, o esôfago desvia-se para a esquerda e alcança o estômago da junção esofogástrica. Uma vez que o esôfago é a terceira parte do gasto intestinal, ele está conectado nas duas pontas a outras estruturas, resultando em duas junções. Junção faringoesofágica, localizada posteriormente à cartilagem cricóide e formada pela união entre a faringe e o esôfago. Junção gastroesofágica, localizada no ponto de encontro entre o esôfago e o estômago. A passagem do bolo alimentar, através dessas junções, é regulada por esfíncteres, feixes de fibras musculares de controle involuntário, como vocês podem ver aí na imagem. A junção faringoesofágica é cercada pelo esfíncter esofágico superior, também conhecido como músculo cricofaríngeo. O músculo, na verdade, é a parte mais inferior do constritor da faringe. Por sua vez, a junção gastroesofágica é envolvida pelo esfíncter esofágico inferior, também conhecido como cárdia. Quando alimentos ou líquidos são transportados por ondas peristálticas e se aproximam dos esfíncteres, vias reflexas causam um relaxamento temporário dos músculos, permitindo que o bolo passe. Em todos os outros momentos, esses esfíncteres ficam completamente contraídos para impedir o refluxo de partículas de alimento ou ácido gástrico para os segmentos a montante no sistema digestório. Bem, essa imagem aqui representa os movimentos peristálticos do esôfago. Os movimentos peristálticos atuam como movimentos ondulados e de contração que fazem com que o bolo alimentar seja levado lentamente em direção ao estômago. Bem, o esôfago é composto por várias camadas que formam sua parede. São elas: mucosa. A mucosa corresponde à camada que reveste o interior do esôfago. Ela se divide da seguinte forma: epitélio, lâmina própria e musculares mucosa. Mucosa. O epitélio é a camada mais interna do esôfago e é formada por células denominadas células escamosas. A lâmina própria é a camada de tecido conjuntivo formada sobre o epitélio. A musculares mucosa representa a fina camada de músculo que fica localizada sobre a lâmina própria.
Aí temos a submucosa. A submucosa representa a camada de tecido conjuntivo que fica localizada abaixo da mucosa, apresentando vasos sanguíneos e nervos. É nesta camada que o esôfago apresenta glândulas que secretam muco. Aí temos as musculares próprias. A musculares própria é uma camada de músculo que atua contraindo-se para que o alimento ingerido seja empurrado da garganta, passando pelo esôfago até chegar ao estômago. Temos a adventícia. A adventícia corresponde à camada mais externa do esôfago, sendo formada por um tecido conjuntivo. O estômago é uma porção do tubo digestivo sacular, localizada entre o esôfago e o duodeno, e que tem como principal função a digestão do alimento através da ação do suco gástrico. Ele possui uma parede anterior e outra posterior, que juntam-se nas curvaturas gástricas maior e menor, sendo a curvatura menor côncava à direita e a curvatura maior convexa e localizada à esquerda. A junção do estômago com o esôfago se faz através da junção esôfago-gástrica e a região que separa o estômago do duodeno chama-se piloro. Tanto proximalmente como distalmente, as aberturas do estômago são dotadas de um mecanismo esfincteriano que evita o refluxo do alimento. O estômago pode ser dividido em 4 porções: cárdia, fundo, corpo e parte pilórica. A cárdia é a região adjacente ao esôfago, possui no seu interior glândulas cárdicas, porém não há um limite externo preciso que separe esta região das regiões adjacentes. O fundo gástrico é a porção do esôfago que localiza-se superiormente a um plano imaginário e horizontal que atravessa a junção esôfago-gástrica. Geralmente nesta porção encontramos ar, em torno de 50 ml, que são normalmente deglutidos junto com o alimento. O corpo é a maior porção do estômago, está separado superiormente do fundo e da cárdia e inferiormente da porção pilórica. A área de separação inferior do corpo e porção pilórica pode ser localizada através da incisura angular, que é uma depressão na curvatura menor do estômago. Finalmente, a porção pilórica, localizada entre o corpo do estômago e o duodeno, pode ser dividida em 2 partes: antro e canal pilórico, sendo o canal pilórico formado por uma musculatura espiralada conhecida por piloro. Estratigraficamente, o estômago pode ser dividido em 4 camadas, que são de fora para dentro: camada serosa peritonal, porção muscular, submucosa e mucosa. A porção muscular gástrica é representada por 3 camadas de músculos: circular, longitudinal e oblíqua. Existe um marca-passo localizado no corpo do estômago que determina a contração da musculatura gástrica. Os impulsos elétricos são produzidos numa frequência de 20 em 20 segundos e uma onda peristáltica formada no corpo impulsiona o alimento do estômago para o duodeno. O estômago possui geralmente a forma da letra J, é bastante móvel e possui uma grande capacidade de relaxamento, podendo armazenar grande quantidade de alimento. Porém, geralmente sua capacidade é de 1 a 2 litros. No estômago, os movimentos peristálticos misturam o bolo alimentar ao suco gástrico. O suco gástrico é produzido pelas glândulas estomacais, que se localizam nas invaginações da mucosa da parede do estômago. A secreção gástrica é contínua, mas aumenta de forma notória quando comemos. A produção de suco gástrico aumenta perante os estímulos psíquicos provenientes da visão, do odor e do sabor dos alimentos. O sistema nervoso, através do nervo vago, ativa as glândulas sempre que pensamos em comer. Quando o alimento chega ao estômago, a distensão das suas paredes
provoca a libertação de uma hormona designada gastrina, que, por seu lado, também ativa a secreção. Os principais componentes do suco gástrico são o ácido clorídrico, uma substância muito corrosiva, capaz de amolecer os alimentos mais duros. Ele atua na desnaturação das proteínas, facilitando sua digestão, facilita a absorção de cálcio e ferro pelo organismo e destrói milhares de bactérias. E a pepsina, uma enzima que divide as proteínas para facilitar, deste modo, a absorção dos seus componentes. Essa enzima é secretada por células na forma de pepsinogênio. Quando sofre a ação do ácido clorídrico, transforma-se em pepsina e começa a atuar, digerindo proteínas e quebrando as ligações peptídicas entre alguns aminoácidos, como podemos observar aí na imagem. Bem, mas não é só a pepsina que está presente no suco gástrico. Como podemos observar aí na imagem, a lipase é uma enzima que quebra lipídios. A renina, que atua na coagulação da caseína, proteína do leite, também estão presentes no ácido clorídrico. A renina é produzida em grande quantidade no estômago de bebês e crianças, sendo pouco produzida pelo estômago de adultos. Parte da água e dos sais, alguns medicamentos e o álcool também são absorvidos no estômago. Depois de permanecer no estômago de 2 a 4 horas, o alimento se torna uma massa semilíquida e acidificada que passa a ser chamado de quimo. Bem, agora, para conseguirmos entender visualmente a viagem da comida até o estômago, separamos um pequeno vídeo que explica todo esse trajeto. Olá! Hoje faremos uma viagem pelo corpo humano, através do sistema digestório. Bem, a viagem começa assim que comemos algo, e a boca é o local onde começa a digestão. Na boca, que é rodeada pelos lábios, são encontrados os dentes e a língua. A boca é a porta de entrada para o aparelho digestivo e foi feito para transformar os alimentos em nutrientes úteis, para nos manter energizado e para ajudar nossas células a crescer e se regenerarem. Então, quando damos a primeira mordida em qualquer coisa que estejamos comendo, ligamos nossa máquina digestiva. Enquanto mastigamos, a comida é quebrada em partes para facilitar o processo, e a saliva é muito útil pois se mistura ao alimento e o quebra ainda mais. Assim, nosso estômago não precisa digerir pedaços inteiros de comida. A faringe é um órgão que é comum ao sistema digestório e respiratório, abrindo-se em direção à traqueia e ao esôfago. Quando o alimento ou líquido ingerido segue o caminho da respiração e não da deglutição, devido à abertura da epiglote, acontece o chamado engasgo. A pessoa engasgada consegue resolver o problema sozinho por meio da tosse ou com a ajuda de alguém por meio de tapinha nas costas, que empurra o agente irritante para fora das vias aéreas, permitindo assim a passagem do ar para os pulmões. Depois de seguir pela faringe, o bolo alimentar irá seguir para um canal que o conduzirá até o estômago. Esse canal se chama esôfago e tem como função o transporte de alimentos sólidos, pastosos e líquidos, já parcialmente digeridos pela boca, para o estômago. O transporte se dá através de movimentos peristálticos, com ondas involuntárias e automáticas de contração. Os movimentos são controlados pelo sistema nervoso autônomo, o mesmo responsável pela contração ou relaxamento do estômago e pelos movimentos respiratórios. Entre o esôfago e o estômago, existe uma válvula que se abre para dar passagem aos alimentos e fecha imediatamente para impedir que o suco gástrico penetre no esôfago, pois a mucosa que o reveste não está preparada para receber uma substância tão irritante. O estômago é o órgão dilatado do sistema digestório. Nesse órgão, o bolo alimentar sofre a ação do suco digestivo ou suco gástrico. O estômago retém, mistura e moe o bolo alimentar até virar uma papa, então precisa ser bem forte. Nesse momento, o bolo alimentar passa a ser chamado de quimo, e se quisermos continuar essa viagem, devemos entrar em uma bolha protetora devido à ação do suco gástrico. Do estômago, vamos para o intestino, mas isso é assunto de uma outra equipe. Bem, aqui temos as referências
E por fim, boa noite e obrigada pela atenção.